Agora sim, Renata. Assim, né? Olha só, a Renata pintou o cabelo, hein, Renata? Que coisa, hein? Ah, é, Tá em agora eu não sou casa. mais loura. Naturalmente fiquei morena. Quarentena. A quarentena Ah, entrega a é? gente. Pois é, né, Renata? Até pensei nessa quarentena deixar uma barba, mas aí falaram que não pode, né? Tem que ter ainda mais higiene possível, deixar bem lisinho. Então até suspenderam a minha suposta barba. Alô, Renata? Agora eu vou te ouvir melhor. Ah, agora é legal. Agora deu uma pequena oscilada, mas agora sim, tá entrando uma galera, alunos até inclusive aqui, compartilhando nos nossos grupos. Então, possivelmente, vamos receber aí uma galera legal É, também eu tô te para bater ouvindo um papo. bem longe, Kleber. Bem longe? Não sei se as pessoas estão te ouvindo bem, mas se estiverem, ok. É, Pessoal, vocês estão é, ouvindo nós dois? pessoal, vocês conseguirem só sinalizar se a voz está boa, se vocês conseguem me ouvir bem. Melhorou um pouquinho agora, Renata? Chegando um pouco mais próximo. O que que você acha? Tá, tá boa a voz? Estou te ouvindo bem, claro, resolvi aqui o meu problema. Ah, perfeito. Tudo bem, então. Vou deixar essa distância aqui. Ó, legal. Aqui a colega já destacando que consegue ouvir a gente super bem. Muito bom. Olha só que legal, entrando aqui uma galera bacana. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre declarações acessórias e os seus cruzamentos. E hoje eu tenho aqui uma grande colega aqui que nós estamos sempre, talvez, muitas vezes, né, Renata? Quando eu vou É, ministrar uma aula, uma disciplina, ou você vai depois ou você vai antes. Então, isso é muito legal, muito bacana ter essa sinergia com você. Só um segundinho. Não sei que deu esse problema hoje. Kleber, É, você me ouve? acho que eu agora te sim, ouço bem. acho que Eu te ouço foi bem. um problema no meu som, mas vamos lá. Meu nome é Renata, né? O pessoal está entrando aí, tô vendo que é Paula Antonella, Band, nada aí, pessoal. Então, fique com a gente. Eu e o Kleber, a gente dá aula lá na brasileira, de lá que a gente se conhece, né, Kleber? E Sim. hoje nós vamos falar sobre alguns fundamentos da obrigação acessória. Eu separei dois temas bem polêmicos aí, o Kleber vai me complementar. Claro, claro. Eu adorei os temas, já sinalizo que eu adorei os temas. São muito vivos ainda e estão diretamente ligados com o que nós estamos passando. Mas vamos então, Renata, por favor, já entra com tudo comentando a respeito, em especial, sobre essa questão ligada a ECD e ECF, ligada especificamente ao estoque. Vamos falar um pouco nessa questão que eu acho que é muito importante. Bom, bem, Olá, na pessoal, aqui é época o Fabi. aí, o salão, obrigada. A gente está na época de fazer CD, ainda não teve provocação, talvez saia alguma Renata, eu coisa acho que aí, mas tá eu acho que a dando um sua eco. voz está um pouquinho agora longe. Estava legal com aquele seu fone do Esse Galvão melhor Bueno. agora. Melhorou? 100%, 100%. 100%. Bem, a gente vai falar de ECD, né? E aí, Inventar. Então, é uma obrigação acessória que, independente de ser prorrogado ou não o prazo, essa vai mudar. Então, bem, agora, As pessoas querem me ver melhor. Tá meio embaçada a minha imagem, né? Puxa, não sei se é a internet. Melhorou agora? Deixa eu... Caprichei tanto no topete aqui, gente. Poxa, tava alguns dias sem fazer essa obra de arte. Já estava ficando já um pouco agoniado, vivendo só de cabelo de lado. Agora não, agora voltou ao normal, né? que tá dando um eco. Eu não sei se é o som aqui que eu consegui ligar. O Vamos seu, ver se melhora. eu te ouço Bem, eu vou bem, falar eu do te ouço SPED bem. STD. Eu espero que vocês estejam me ouvindo melhor agora. Acho que eu consegui tirar o eco. E dentro do SPED STD, nós vamos falar do inventário. Bem,
geralmente ocorre muitas divergências. Eu faço auditoria de SPED contábil, de contabilidade também, né? E muitas divergências ocorrem no inventário. Por quê? O inventário, ele cumpre várias regras e legislações que a gente está cumprindo aí para escriturá-lo. A gente cumpre as regras do ICMS e IPI, que por muitas vezes é divergente das regras que a gente também tem que cumprir, que é do imposto de renda e a contribuição social. E ainda assim pode ser divergente a habilidade. Então, o inventário, ele pode ter conceitos diferentes dependendo do tributo que eu estou falando. Vamos falar primeiro do ICMS e IPI. O ICMS e IPI, a gente escritura no SPED fiscal, e foi feita a escrituração agora, recente, né? Do bloco H. Essa escrituração anual foi feita agora recentemente, em fevereiro, né? Referente ao SPED fiscal de fevereiro. E aí, lá no bloco H, se vocês observarem, o ICMS ele tem um detalhe que ele não obriga a escrituração do almoxarifado, para dar um exemplo de divergência. A legislação do ICMS permite que a escrituração do almoxarifado seja de forma genérica. Porém, a legislação do imposto de renda não é da mesma forma, não permite. Então, o regulamento do imposto de renda é o decreto 9.580 de 2018. Se vocês abrirem o decreto e mandar pesquisar almoxarifado, já vai direto para o artigo que cita que o almoxarifado é obrigatório na escrituração do inventário. Ele é obrigatório para fins de imposto de renda e contribuição social, mas não é obrigatório para fins de ICMS e IPI. Isso causa a primeira divergência. Então, tem gente que está falando que está dando eco, eu não sei por quê. Eu te ouço. Porque aqui eu tirei todo o áudio. Eu te ouço bem. Hein, Cleber, se você tiver como tirar ouvindo o áudio, eu acho que deve ser o seu áudio que está dando eco para mim. Se tiver como baixar um pouco o volume, eu acho que é. Aqui eu tirei. Talvez seja isso. Não sei. E aí, gente? Mas a questão então, vamos lá, voltando. O imposto de renda, então, tem uma regra diferente. Então, resumindo, na contabilidade, a gente tem que seguir sempre o regime de competência. E a gente também não, com raras exceções, a gente não compra despesa, a gente compra ativo. Então, mesmo se tratando de almoxarifado, deve ser contabilizado na conta de almoxarifado no ativo. Deve ser baixado por uso e requisição. E muitas das vezes você compra itens que a requisição é automática, né? Você já compra e já consome no mesmo momento, mas você vai debitar o ativo e depois vai lançar na despesa. Por que isso é importante? Porque isso tem um cruzamento automático com o imposto de renda. E o imposto de renda obriga o controle do almoxarifado. Pode ser que você tenha o saldo inicial 0 no ano e o saldo final 0, ou seja, consumiu tudo. Mas você tem os lançamentos de débito e crédito mostrando que consumiu e que escriturou corretamente. Então, geralmente, o inventário, o erro mais comum é o almoxarifado, que é um item até, muitas vezes, até irrelevante, mas que pode causar autuação. A outro detalhe aí do inventário é que pode ser que tenham empresas que não tenham inscrição estadual. Então, elas não vão escriturar o inventário no ICMS e IPI. Só que o decreto 9.580 do imposto de renda não cita que é só quem tem inscrição estadual que é obrigado a inventário. Todas as empresas sujeitas ao imposto de renda e à contribuição social, de acordo com o decreto 9.580, ou seja, lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, precisam escriturar o inventário. Então, se a empresa de serviço não tributado pelo ICMS, não tem inscrição estadual, ela vai escriturar esse inventário no SPED ECD, como um livro auxiliar. É uma solução muito fácil. E por que eu cito essa solução? Porque a construção civil, que não tem inscrição estadual, já tem bem claro lá no manual da ECD que esses estão obrigados a escriturar dentro da ECD, num livro auxiliar, o inventário. Para as empresas que têm inscrição estadual, está bem claro que elas têm que escriturar esse inventário no SPED ICMS IPI. Porém, as empresas que não têm inscrição estadual e que não são construção civil, ficaram no limbo, porque não se diz na legislação, nem em nenhum manual, onde escriturar. E aí eu sugiro que escriture também no ECD, como a construção civil, quando ela não tem a inscrição estadual. Porque é mais simples
porque não tem risco de ser questionado pelo fisco, porque foi escriturado num layout, numa forma que a Receita já é válida. Qual o layout? Muita gente me pergunta isso. Tem qual layout que eu faço isso? O layout do livro Z é definido pelo contador. Então, o contador vai dizer quais são as colunas que vai escriturar. Geralmente, a gente segue a ideia do layout que já existe do ICMS-PI. Então, a gente escritura praticamente a mesma coisa, só num outro formato. Essa é uma ideia bem interessante. E eu tenho o modelo desse layout, quem precisar dele, me pede, meu e-mail é renata@ensicom.com.br. É Ensicom, N-S-I-C-O-N de navio. E é só me pedir que eu envio os modelos que eu tenho. Eles são os únicos? Não, é só um ponto de partida aí para vocês conseguirem gerar. O que eu chamo a atenção? Então, empresas que não têm inscrição estadual e que não são, que são serviço, também estão obrigados a escriturar. Também a gente falando, eu quero. Me peça por e-mail, pessoal, para eu não perder aí o contato de vocês, porque aqui eu não consigo saber qual é o e-mail de vocês para retornar. Então, é difícil, é muito fácil errar isso. Outra coisa do serviço que eu chamo a atenção, porque muita gente esquece de inventariar o serviço. Renata, meu saldo inicial e o saldo final de estoque é 0. Não tenho nenhum saldo de estoque. Eu tive compras, né, de almoxarifado, de material para prestação de serviço, mas começou o ano com 0 e terminou com 0. Eu não tenho que escriturar nada? É claro que tem que escriturar. Se você pensa nas empresas que têm inscrição estadual, elas têm que abrir o bloco H e fechar o bloco H. Elas escrituraram com 0. Se elas não tiverem nada no estoque. Então, é a mesma coisa, tem que escriturar. O livro de inventário, ele não mesmo zerado, você tem que escriturar. Tem um modelo também. Aí, quem me pediu, eu vou enviar também o modelo zerado. Então, tenha atenção que muitas empresas estão deixando de escriturar o inventário quando elas são prestadoras de serviço, não tributadas pelo ICMS, e que não são construção civil, porque a construção civil já tem bem claro no manual DCD lá a obrigatoriedade. Então, tenham cuidado aí com esses limbos, né, que a legislação cria. Fala, Kleber. Então, nós podemos trazer o seguinte paralelo para quem está entrando agora e poder ter esses detalhes. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito? Eu estou te ouvindo bem longe, mas acho que o pessoal está te ouvindo bem. Tá legal. Bom, a princípio, como a Renata falou que há essa separação sobre o ponto de vista de legislação, quando nós falamos sobre SPED fiscal é uma e quando nós falamos de imposto de renda é outra. Só que para uma empresa, especificamente, tá baixo, né? Beleza. Mas para uma empresa, especificamente, que trabalha com o mesmo RP, com o mesmo sistema, então, por óbvio, ele tem o mesmo cadastro de produtos e também pode seguir com os mesmos detalhes de inventário. Então, a recomendação aqui da Renata, além de outras também que vai estar aqui destacando, é o seguinte, que é importante que você, ainda que não obrigatório, aqueles bens vistos como uso e consumo, pelo ponto de vista de legislação estadual, mas que assim o faça para que no seu cadastro, do seu sistema RP ou do sistema corporativo, ele tenha já suporte necessário para que quando você venha, por algum motivo, cruzar os estoques, eles se encontrem, para que eles estejam na mesma página. Porque muitas vezes, como bem colocou a Renata, quando você não tem uma obrigatoriedade do ponto de vista estadual, um SPED fiscal, bloco H, muitas vezes as pessoas não fazem o preenchimento. Acho muito poucas empresas fazem esse preenchimento de uso e consumo em razão justamente do afastamento dessa necessidade. Mas assumindo que essas mesmas informações são contidas no mesmo arsenal de dados que eu preciso para fazer a minha próxima declaração, que é ECD e ECF, se faz necessário esse detalhe tão importante, né, Renata? Que você faz com que você necessariamente já antecipa um passo. Você já começa a conduzir aquele contribuinte já com a necessidade de preenchimento do uso e consumo. E ainda mais, tendo como premissa inicial algo que está talvez afastado, uma empresa que não entrega o seu SPED fiscal em razão de ser uma prestação de serviço e não ter uma inscrição estadual, em regra,
ela não está preocupada, sob o ponto de vista de controle de estoque, para o SPED fiscal. Entretanto, você deixou de forma muito contundente a importância de que, dentro do ECD e ECF, essas informações não são afastadas para esse tipo de trabalhos ou tipo de serviços, atividades. Eu acho que ficou muito, muito claro. É isso aí? Isso aí, Kleber. Tem aluno pedindo para ir para Bauru, né, quando terminar o Covid. Assim. Talvez, eu não sei se vai ser sem previsão. Eu estive lá, tive o prazer. Tive o prazer de estar em Bauru. Eu estive lá, eu ministrei a aula de auditorias tributárias, né? Aí deve ter sido uma aluna, que eu sou muito rápida, eu não tenho o nome. Mas vamos continuar. Então, assim, a parte do inventário é um item de cruzamento entre o SPED fiscal, SPED ECD e ECE. A gente tem que cumprir aí a obrigação, lembrando da legislação do ICMS, do IPI, do Imposto de Renda, da Contribuição Social e as normas contábeis. Então, esse cruzamento, ele tem que ocorrer e tem que ser em conjunto. Então, pessoal, lembrar aí desse detalhe. Posso mudar de assunto, Kleber? Perfeito, já contextualizamos o assunto, vamos em frente. Na verdade, não é mudar, é continuar. A gente fez... essa live, a gente conversou mais cedo, eu e o Kleber, e a gente pensou, vamos falar de forma preventiva, e não só do passado, né, do que já aconteceu, de 2019. Nós vamos falar de um item de 2020, de agora. Então, vocês devem estar acompanhando itens que vão gerar cruzamentos com o E-Social, entre o SPED ECD e o E-Social. Itens que estão mudando a MP. Bem, está chovendo MP, né? Está chovendo portaria na folha de pagamento. Se não fosse triste, né, o momento, seria trágico, porque está mais triste do que trágico. Mas a questão toda é que a gente está trabalhando em triplo, o pessoal da folha de pagamento deve estar chorando bastante. Eu tenho 2 sócias nessa área e elas estão trabalhando muito. E aí, lendo o material até que elas mesmas produziram, eu percebi que isso tudo impacta na contabilidade. Então, a gente está falando muito de folha de pagamento, mas tem que lembrar que se impacta na contabilidade, impacta no imposto de renda, na contribuição social e para o lucro real. Então, nós temos o cruzamento do E-Social para o ano que vem, hein, pessoal, relativo a esse período de quarentena aí dessas mudanças. ECD, ECF e E-Social. Vamos começar no primeiro ponto. Eu fiz até deixa eu só abrir aqui para eu não me perder, porque são muitas mudanças, né? E aí eu fiz um roteirozinho aqui para eu falar tudo com vocês. Então, um segundinho que sem querer eu fechei. Já vou abrir novamente. Bem, os impactos contábeis, então. A primeira coisa, vamos pensar assim, saiu a legislação, que é a portaria ME 139, de 3 de abril de 2020. O que essa portaria falou? Ela prorrogou o prazo para o INSS patronal e o SAT, né, o Seguro Acidente de Trabalho. É só uma prorrogação, ou seja, na contabilidade não teve alteração nenhuma, tem que continuar contabilizando por competência. Ou seja, prorrogou o pagamento de março, de 20 de abril para 20 de agosto. Mas a contabilidade vai contabilizar em março. Ok? Vai ficar em aberto lá no passivo, tem que pagar em agosto até agosto. A contabilidade, referente a abril, a folha de pagamento de abril, esse INSS, essa parte patronal, e o SAT, ele vai vencer dia 20/10, e ele venceria 20/5. Na contabilidade, vai ser contabilizado na competência abril, vai ser dedutível para o lucro real em abril, e vai ficar lá no passivo em aberto até a data do pagamento. Até aí, tranquilo. Mas a gente pode sempre complicar na legislação, quando mistura legislação trabalhista e contabilidade e imposto de renda. E aí o governo, é muito fácil complicar. A contabilidade é o último passo, que registra o que já aconteceu. Isso. E aí eu já estou pensando antes de registrar, né? A gente já está traçando a regra para registrar correto. Então, veio a outra MP, que é a 932 de 2020, e ela mudou, ela reduziu as alíquotas do Sistema S em 50%. Ok. O que isso impacta na contabilidade? A partir, os meses de abril, maio e junho vão ter um valor menor de INSS, né, do que pagaria normalmente por conta dessa redução. Então, a princípio, você fala assim, mas é tranquilo. Eu contabilizo março com a alíquota cheia
e contabilizo abril, maio e junho com a alíquota reduzida. Ok. E as férias 13º para a gente apropriar aí a antiga provisão? Com certeza. Também vão ser impactadas. Então, eu passei a tarde desenhando, conversando com alguns colegas, porque, na verdade, isso não está escrito em lugar nenhum ainda. Porque só saiu a modificação, né, para a área de departamento pessoal. Não saiu nenhuma orientação em relação à contabilidade, em relação ao imposto de renda, à contribuição social. E pelas coisas que a gente vem falando, é porque a antiga provisão de imposto de renda, a antiga provisão de férias 13º, tá, pessoal? Que hoje não se chama mais provisão, né? A gente chama de apropriação, porque não se provisiona coisas certas. Por isso que eu estou chamando de apropriação. Mas é a antiga provisão de férias 13º. E aí, pessoal, a gente tem que pensar, então, antes, como é que nós vamos contabilizar isso. E eu, pela experiência que a gente tem de mudanças, acredito que nem vai mudar regras de imposto de renda, contribuição social, nem regra contábil para pegar 90 dias de mudança de legislação trabalhista. Então, nós vamos ter que criar essa mudança. Os sistemas não têm parâmetro, é verdade, a gente presta serviço para alguns sistemas. Exato, e tanto é verdade que assim, impacta atualmente tanto para o ECDSF, que ainda vai ser transmitido na próxima competência, mas já temos que nos preocupar com esses lançamentos, e quem está entregando o E-Social já se levantou a mão, sinalizando que também não temos parâmetros para que essas alíquotas sejam alteradas. Então, muito o que se fala é que a legislação, obviamente, não acompanha o que se trata também os programas. Então, é algo que também a gente está acompanhando bem de perto. Por favor, continue. E a gente tem pouco tempo no imposto de renda também, Kleber, porque a gente tem quem apura imposto de renda aí por estimativa, né, anual, em maio já vai ter o problema, né, já vai ter que ter contabilizado da forma correta, ou seja, os relatórios vão vir como. Então, a gente está no meio do furacão mesmo, tanto na área trabalhista quanto na área contábil, né, por conta da apuração. Isso tudo vai desembocar tudo na ECDSF ano que vem. Mas a gente já tem que desenhar agora, para a gente ter menos problemas ano que vem. Então, primeira regra, competência abril, maio, junho, na hora de lançar o imposto de renda normal, o INSS normal, lá da apuração mensal, vai lançar no valor reduzido. Na hora de fazer a apropriação de férias 13º, que é a antiga provisão de férias 13º, ter atenção, porque para abril, maio e junho, o que está vigente é uma alíquota reduzida. E aí eu conversei com alguns advogados hoje, passei o dia conversando com várias pessoas, e o entendimento de todos foi em comum. Renata, se a redução está válida, não pode apropriar no resultado algo não válido. Vai ter que apropriar no resultado com a redução. Ou seja, vai aumentar o lucro, então vai dar impacto maior no imposto de renda. Tudo bem. Abril, maio e junho eu faço isso. Ou seja, reduzindo a alíquota também para a antiga provisão de férias a terceira. Só que, quando a gente for chegar em julho, a MP perde a validade e a expectativa é que volte a alíquota normal. Né? Porque ela só vale por 90 dias. Com certeza. Vamos supor que isso aconteça. Que não prorrogue-se nada, que esse Covid tenha acabado aí, essa crise que a gente está passando tenha diminuído, surgido um remédio, um milagre. E aí, daqui a 90 dias, não prorrogue-se nada. Volta a alíquota normal. A gente vai ter que fazer um ajuste em julho dessa apropriação que foi feita em abril, maio e junho. Né? Então, em julho faríamos o ajuste. Por que só em julho? Por que eu não faço agora? Porque o que está vigente agora e que é dedutivo do imposto de renda e que por competência, regime de competência a gente tem que fazer, é o que está vigente, que é com a redução. Se em julho perder a validade, aí faz o ajuste. Ok. Até aí, apesar de ser um caos controlar isso, que a gente não tem relatórios ainda. Vai ter que fazer isso adicionalmente. Até aguardar, obviamente, um layout mais aderente. E como você presta serviço para softwares, eu acredito que os softwares estão pensando, puxa, o que eu posso fazer, mas o problema é que como não sai o layout, não sai um layout de ECDSF, como parametrizar isso? Já assumindo como que vai essas informações para essas declarações acessórias. Pode ser, Kleber, que saia o plano referencial novo aí para o ano que vem com isso, mas só vai sair ano que vem. Enquanto isso, a gente tem que criar... isso aí. E aí, ok,
ok, vou fazer o parâmetro aí e vou lançar. Só que tem um outro detalhe, que ainda pode piorar. Além de tudo que a gente já falou, que já está difícil de controlar, né? Nada está tão bom, tão ruim que não possa piorar um pouquinho mais. Na legislação trabalhista, é o MP 927, que tem uma chuva de MP na área trabalhista, né? E essa MP, dentre outras coisas, ela traz a possibilidade de antecipar férias de funcionários que ainda não têm período aquisitivo completo. E também traz, dentre outras coisas, a possibilidade de 1/3 de férias ser pago somente em dezembro, mesmo que goze as férias agora. São duas coisas diferentes, mas elas estão interligadas. Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que você tem um funcionário que ele foi admitido em janeiro deste ano. Nós estamos em abril. O que eu já contabilizei e o que eu já usei para o imposto de renda? Apropriação mensal de janeiro, fevereiro e março, referente a férias e 13º, né? Nas alíquotas cheias de INSS, porque ela estava vigente. Em abril, eu vou ter uma alíquota reduzida. Mas em abril, eu resolvo antecipar as férias dele de 30 dias. Férias que ele ainda não tem direito, porque ele só tem 3 dozeavos da empresa. A legislação está me permitindo nesse momento. Só que eu ainda não reconheci 9 dozeavos no resultado. Eu só reconheci 3 dozeavos. E aí, ficamos a tarde inteira também estudando isso, eu e a minha equipe, e alguns colegas aí da área, e a gente pensando, como que vamos tratar isso? A gente está sem sistema ainda, tá, pessoal? Estou falando tudo na base teórica, como se tudo fosse fácil, né? Mas eu sei que na parte de sistema vai ser bem difícil ainda. Tem até aqui mas a regra seria... Dando uma sugestão aqui, Renata, que eu acho que é o que vai, na última linha, que vai ficar. Teria que controlar uma planilha de Excel, o famoso Excel, que nós já utilizamos, mas de alguma forma nós precisamos controlar esses dados até que a gente tenha bem maturado essas informações para que eu consiga colocar no sistema e assumindo que essas informações sejam consistentes, que eu não tenho um layout ainda já preparado para ECD e ECF, para receber esses dados, né? Eu acho que esse que é o grande desafio. Tem alguém falando do imposto de renda retido na fonte, mas você estava falando do IRPJ, do imposto de renda de pessoa jurídica, tá? IRPJ e contribuição social. Eu vi que teve um comentário aí de RRF. Apesar de eu estar falando da folha, eu estava medindo os impactos dela no IRPJ e na contribuição social. Aí vamos lá. Em relação a essa questão de controlar em Excel, funciona até um limite pequeno, porque a gente tem clientes que deu férias para 250 funcionários ao mesmo tempo. E dentro desses 250, tinham vários que tinham sido recentemente admitidos. Então, imagino que tem empresas com muito mais do que isso. Imagina controlar no Excel não é uma opção. Eu presto consultoria e está no sistema do nosso cliente, claro, com 14 sistemas diferentes. Então, a gente entrou em contato com alguns, tem alguns que a gente até dá suporte na área técnica, né? E eles estão estudando, eles estão aprendendo também. Então, o sistema não é um milagre, são pessoas ali atrás programando. Então, a gente vai ter que ter um tempo para eles programarem isso, e eu não sei se vai sair bom. É um negócio de 90 dias, eu não sei como vai ser, o que tem de importante para ser feito, né? De OF, que eles têm aberto, então, assim, a gente vai ter que ter um plano B mesmo. Seja desenvolvendo um sistema interno dentro da empresa, se vocês tiverem TI dentro da empresa, desenvolve um sistema interno só para controlar esse negócio. Entendeu? Vai ter que criar soluções. O Excel é bom, mas ele é bom até um limite pequeno. Não, com toda certeza. Como você colocou, acho que agora é o momento mais sensível, porque a contabilidade ela não para. São 3 meses que nós temos que nos prepararmos para uma coisa que ainda é provisória e que digo mais, viu, Renato? Nós não temos como cravar aqui que será que pode ser prorrogado ou ver uma nova MP? É isso aí. Tudo que a gente pode esperar é muito relativo. Mas o fato é que hoje nós temos que tomar um paliativo de 3 meses que, sob o ponto de vista econômico, a gente pensar só de forma economicamente, excelente, vai ter alguns benefícios. O grande problema aqui é operacionalizar isso.
E obviamente, quem tomou essas decisões pouco pensava em exceder em ECF, né, Renan? Nem se projetou para famílias. Só que a gente tem que pensar porque isso impacta a apuração do IRPJ e da contribuição social. Bem, o que a gente desenha, então? Primeiro... Tem uma perguntinha aqui da nossa amiga Leandra. Ela fala que a contabilização da apropriação antiga provisão é obrigatório para todos os regimes tributários? Boa pergunta. Porque a contabilização não tem ligação com o regime tributário. A regra é contábil. Geralmente as empresas elas têm os reguladores, CVM, CFC, ANEEL, ANS, que tem que verificar o seu regulador. Geralmente é o CFC, a maioria das empresas, o Conselho Federal de Contabilidade, e a contabilização é sempre o regime de competência. Então, não importa o regime tributário para contabilidade. Okay? Agora, tributariamente, essa apropriação ela é obrigatória para todos os regimes, por conta da dívida de lucro. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que, se quiser distribuir lucro com base na contabilidade, ela tem que estar de acordo com a norma contábil, que é o regime de competência sempre. Então, o impacto para os presumidos internacional seria a distribuição de lucro. O impacto no lucro real é a apuração do imposto de renda, e a contribuição social. Então, a recomendação é sempre fazer essa criação mensal de férias e 13º para que obedeça ao regime de competência. A própria Fabiana Matos comenta a respeito disso. É bem verdade, né? Principalmente para cálculo de PIS e COFINS, onde tem essa possibilidade no regime cumulativo, onde você tem a opção de fazer caixa ou competência, mas as contabilizações elas seguem uma corrente totalmente diferente, né, em cálculos que você precisa fazer. Então é bem legal. Obrigado por ter compartilhado também esse dado, viu, colega? Muita gente acaba confundindo mesmo, são muitas formas para quem fica obedecendo do certo. E aí, se as férias estão sendo antecipadas, o que a gente recomenda? Que você abra sua conta lá no artigo de despesas antecipadas. Para esse evento, né, você está fazendo despesa antecipada, como você paga seguro, como você paga algum aluguel antecipado, você paga umas férias. Então, a gente vai seguir a ideia de despesa antecipada. Gente, essa foi a ideia que a gente tomou um grupo de 6 a 8 contadores. Mas se você tiver ideias melhores, não deixe de enviar. Porque isso não está na norma. A gente está criando mesmo, junto com vocês aqui agora nessa parte. Então, evitaria despesa antecipada e evitaria férias antecipadas também, custa nova, não existia antes. Essa recolher, né? E aí, lembrando que como é que elas vão morrer? Como é que elas vão morrer, né? Baixar. O regulamento de imposto de renda e também as normas contábeis, as regras da proteção fiscal, a regra é resultado contra passivo, férias a pagar. E muita gente acaba lançando um programa de férias que não existe mais em papelada, né? Mas definido uma vez. Lancei lá em férias a pagar. E agora? Você tem uma possibilidade antecipada e uma possibilidade. Acho que tá travando um pouco aqui, eu acho que a fala, não sei se... Talvez é a conexão mesmo, deve ser a internet. Não, acho que... O som, não sei se atrapalha ou adianta alguma coisa. Agora melhorou. Melhorou? Acho que era o som melhor. Aqui que estava... eu não sei até onde vocês ouviram, então eu vou voltar um pouquinho. Deu para acompanhar. Deu? Vou mas pode continuar. Então, aí eu vou ter a conta de despesa antecipada, com essas férias antecipadas paga agora para o funcionário que ainda não tinha o período aquisitivo completo, e vou ter a apropriação mensal de férias, que eu vou continuar fazendo, debitando o resultado e creditando o passivo. E esse passivo, ele vai se encontrar com essa conta de ativo de despesas antecipadas, aí as férias antecipadas. Todo mês até ela zerar. Só que ainda tem pontos de interrogação nessa legislação. Porque, como eu falei, ela é uma MP feita às pressas, né, para
para amenizar os impactos negativos aí na economia, para a área trabalhista. E aí, pessoal, não tem muito claro. Se o funcionário tiver um reajuste de salário, depois, a princípio, vale o dia que ele tirou as férias. Mas isso tudo vai ter que ser respondido depois. Então, talvez são mais ajustes para a gente fazer ainda, além dos que a gente já fez, né? Então, a gente falou de cruzamentos até agora, para quem entrou depois. Falamos de cruzamento entre a ECD, o SPED fiscal e a ECF no quesito de inventário. Frisamos que o inventário segue as regras de ICMS e IPI, também tem que obedecer às regras do imposto de renda e contribuição social. Então, muitas das empresas que têm inscrição estadual acabam se esquecendo que as regras do ICMS não se sobressaem imposto de renda, pelo contrário, a gente tem que atender a todas ao mesmo tempo. Então, lembrar que o almoxarifado é um item obrigatório para o imposto de renda. As empresas que não possuem inscrição estadual, lembrar que o inventário é obrigatório para todas as empresas, de acordo com o regulamento do imposto de renda. Então, elas precisam cumprir a escrituração do inventário no SPED, eu sugiro que seja no SPED ECD, através de um livro auxiliar. Eu também falei aqui, para quem entrou depois, eu tenho modelos desse livro auxiliar, basta me enviar um e-mail, renata@espicom.com.br, e aí eu envio esse modelo que eu tenho, ele pode ser melhorado por vocês, e se melhorar, me devolvam. Às vezes eu recebo, acho muito legal. Né? Muito importante. E falamos também do cruzamento futuro, que vai ter entre E-Social, ECD do ano 2020 e ECF, porque essas mudanças trabalhistas, quando ela tem redução de tributo, ela impacta o imposto de renda e a contribuição social. E quando eu estou falando do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, se ela impacta, eu também tenho que pensar agora como eu vou escriturar essas mudanças que foram feitas aí nessas MPs, como eu vou escriturar na contabilidade. E apesar de parecer longe, a ECD, a ECF é só ano que vem, de 2020, a gente não pode deixar para 2021, porque nós temos que apurar o imposto de renda agora. Então, quem apura aí o regime de estimativa, né, o balancete de redução e suspensão, o regime anual, né, do imposto de renda, no lucro real, vai ter que apurar agora em maio, ou seja, daqui a uns dias. A gente passa muito rápido o mês para a gente traçar isso tudo dentro do sistema. Tá bem difícil. Então, esse mês vai voar. Então, o que eu recomendo? Já entre em contato com o seu sistema, veja como é que ele está tratando essas mudanças de cálculo de INSS para o relatório da antiga provisão de férias 13º, porque de acordo com o que ele estiver tratando isso, você vai ter que traçar a regra para contabilizar isso. Se a empresa lucro real ela é imediatamente atingida, né, da apuração do imposto de renda e a contribuição social. Lembrando que essa da redução da INSS do sistema S, ele vale apenas por 90 dias, então em julho teremos mais ajustes para fazer. Lembrar que férias antecipadas não é uma provisão, é uma previsão antiga, né? É uma previsão super nova, não podia antecipar férias. A regra mudou do dia para a noite. E a possibilidade de poder antecipar férias de quem ainda nem sequer tem os 12 avos vai causar um transtorno para a contabilidade, para a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Porque a contribuição social e o imposto de renda vão ter que continuar no regime de competência, para o lucro real principalmente aí. E aí eu não posso jogar no resultado todo o valor agora. Eu vou ter que ir apropriando um 12 avos até o final. Então isso vai ser bem difícil de controlar, porque a gente tem que lembrar que pode acontecer demissões no meio do caminho. Com certeza. Né? Várias coisas, então assim, vão ter várias regras diferentes para a gente controlar. Lembrar, então, desse impacto aí. Eu estou vendo todo mundo falando da parte trabalhista, Kleber. E como eu atuo na área contábil de imposto de renda, eu falei, gente, ninguém está falando de imposto de renda, vou falar de imposto de renda também. Mas fatalmente falarão quando as operações assim fizeram. Ou seja, no momento da apuração do imposto, ainda que esses lançamentos são feitos de forma corrente, o fato é que quando eles começarem a efetivamente gerarem esses impostos, talvez as dúvidas ou talvez o desejo de tentar buscar uma solução vai ser maior. Talvez eu também vejo que esses profissionais muitas vezes são multidisciplinares, onde ele acaba se envolvendo com a parte trabalhista, com a parte contábil, com a parte fiscal. Então, ele está sendo uma pessoa estratégia, por etapas.
Ou seja, sofre um pouquinho o departamento pessoal, resolve um problema, contrapartida, quando ele vai registrar isso na contabilidade, ele fala, puxa, tenho que pensar nisso também agora. Então, acontece que eu acho que o mundo perfeito e assim tem que ser, as pessoas dividir esforços para cada pessoa pensar de forma estratégica, como é na sua empresa, por exemplo. Não é? Tem pessoas preocupadas em relação à parte trabalhista para buscar as melhores práticas voltadas à área trabalhista e previdenciária, e você está preocupado também em registrar esses fatos. E não só isso, além de registrar, né, Renata? Você está preocupado aqui em ECD-SF, mas pensando, puxa, isso vai impactar diretamente no meu resultado. Então, é importante também as pessoas entenderem o contexto de uma forma geral. E eu sempre falo que, no final das contas, tudo, sem exceção, recai para a contabilidade. É que ela recebe todos os dados. Ela recebe todos os dados. Então, eu sempre brinco em aula também que, quando o departamento contábil pressiona e fala, muitas vezes depois de um mês ou dois, porque o volume de dados que existe no departamento contábil, obviamente, é maior. Não vou entrar no mérito da complexidade de outras áreas tributárias, por exemplo, também é muito árdua, mas o fato é que o contábil tem maiores volumes de dados para compilar essas informações e fazer com que tudo se encaixe. Né? Todo deve ter um crédito, né, Renata? E isso parece um Lego. É literalmente um Lego. É isso mesmo. A Fabi Matos, ela até falou assim, lembra que o lá em dezembro. E ainda tem essa Deu uma oscilada agora, Renata. Deu uma oscilada agora. Mexe alguma coisa aí que deu certo. Eu já... Sim. Eu começo a te ouvir melhor. Agora acho que vai parar. A Fabi Matos lembrou bem que o 13º, perdão, um terço de férias, dessas férias antecipadas, pode ter a opção de ter pago só lá em dezembro. Então, você vai ter uma despesa antecipada nos 30 dias do funcionário em casa, por exemplo, mas um terço disso só lá em dezembro. Haja sistema para controlar, né? Tanto a apropriação mensal, que ela vai continuar existindo, o que foi pago agora, o que vai ser pago em dezembro, é uma loucura mesmo, Fabi. Eu ainda não consegui traçar isso dentro de nenhum sistema, obviamente, né? Eu só tracei isso no papel. Eu entrei em contato com alguns sistemas hoje, tá? Que a gente usa, entrei em contato com 2 dos sistemas que a gente usa, que são parceiros, que a gente tem mais mais proximidade, e todos ficaram de cabelo em pé. Um deles já tinha até previsto a programação daquela parte do sistema S, né, da redução, no impacto da provisão, mas não tinha previsto essa questão das férias antecipadas. Então, os relatórios vão ser bem confusos, a gente vai ter que perder muito tempo conferindo o relatório da antiga provisão de férias e provisão de 13º, agora no mês de abril, maio e junho, por conta dessas mudanças que teve aí na área trabalhista. Não deixe para depois, né? Façam agora, está tudo fresquinho. Imagina, lembrar disso tudo lá em 2021, não vai rolar. Tá? Então é melhor fazer logo agora, traçar todas as regras agora e documentar para que não tenha esse problema no futuro. Cléber, você quer complementar? Sim, bom, eu acho que sobre esses detalhes, não, pode seguir em frente, pode seguir em frente. Eu estou com outro pensamento aqui, falando de prorrogações, também de prazos, etc. e tal. Você entende que para a contabilidade haverá algum tipo de impacto em relação ao PIS e COFINS, que também foi prorrogado? Algum tipo de ponderação que você gostaria de fazer também? Muito legal. Muito legal perguntar isso. Hoje né? Porque a gente é um time só de sócios, tá, Cláudia? A gente não tem funcionários, são todos sócios. O que foi ótimo nesse momento, diga-se de passagem, né? Mas eu estava conversando com ele, que ele falou assim, Renata, prorrogou aí, por exemplo, prorrogou a entrega do SPED fiscal, vou começar por ele, mas não prorrogou a apuração do ICMS. Então, efeito zero. Você vai apurar, vai gerar o SPED fiscal e vai transmitir na data normal. Porque não tem lógica apurar o ICMS sem gerar o SPED fiscal. Na minha cabeça, as coisas são a mesma coisa, entendeu, Cléber?
Em relação ao PIS e COFINS, aí teve prorrogação de pagamento do PIS e COFINS e do SPED de contribuições. Só que você vai ter que apurar o PIS e COFINS na data correta se a sua empresa for lucro real anual. Porque o PIS e COFINS é dedutível do imposto de renda. Isso, Fala. só um adendo só. Pessoal, a Renata, ela é do Espírito Santo. Então, em especial, o Estado se manifestou por meio de decreto, onde ele também prorrogou, mas essa informação é exclusivamente para o Espírito Santo. Ainda outros estados acabaram se manifestando dessa mesma forma. Então, por enquanto, a regra seria para Espírito Santo, salvo engano, acho que Espírito Santo foi o primeiro que se manifestou. Foi o primeiro. Da prorrogação. Por favor, sim, eu sou conselheira do CRC do Espírito Santo e a gente, através do conselho, na equipe que fica, principalmente a presidente do CRC do Espírito Santo, a Carla Tasso, ela está muito próxima do secretário aqui do Estado e foi um dos primeiros realmente a sair, aí a pressão foi bem grande, tanto da FENACON, do SESCOM e do CRC. Mas tem outros estados que também prorrogaram. Então, vamos pensar que você está num estado que prorrogou a entrega da obrigação acessória, mas não prorrogou a apuração do ICMS, que é o meu caso aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu vou ter que continuar apurando o ICMS na data correta e, de preferência, envia logo o SPED fiscal na data que era antiga. Não usa a prorrogação. PIS e COFINS, que é nacional, teve a prorrogação do PIS, da COFINS e do SPED. Só que quem é lucro real anual não teve a prorrogação ainda, pelo menos, do imposto de renda e da contribuição social, para nenhum tipo de apuração, nem lucro real, nem presumido, nem arbitrário. Se não prorrogou o imposto de renda, você vai ter que apurar o PIS e COFINS na data correta. Principalmente se for lucro real anual. Porque quando finalizar o mês de abril, nós vamos ter que apurar o imposto de renda. E o PIS e COFINS vai ter que estar lá dentro, o ICMS vai ter que estar lá dentro. Né? Então, essas prorrogações descasadas não estão surtindo o efeito que deveria surtir. Que seria aquela folga. Para o lucro real, principalmente nesse caso. Para o lucro presumido e o simples, ok. Né? Surtiu o efeito. Mas para o lucro real não surtiu. Então, o pessoal que aí atua com o lucro real tem atenção nisso. Certamente não é a mesma pessoa que toma essa decisão quando avalia, né? Eu acho que você vê que são informações descasadas e são situações essas que, aos poucos, a gente fala, poxa, mas e para esse caso? Eu sei que é uma loucura tudo isso, mas nós a cada dia nós estamos pensando em alternativas, porque o fato é esse. As informações chegam aos poucos e fazem com que a gente tenha que ser malabaristas e buscar alternativas para que nossos clientes tenham um impacto menor, mas bem ponderado na questão do lucro real. O impacto para esses caras vão ser basicamente iguais. A apuração você já fez, então basicamente as coisas já ficam um pouco mais complicadas. Nosso foco aqui a gente trabalha basicamente com lucro real, Cléber. Então, mais de 90% dos nossos clientes são indústrias e lucro real. Ou varejo, que é supermercados, que a gente atende também, lucro real. Então, a gente não teve um impacto. Nenhum cliente nosso está com atividade parada, todos estão trabalhando, ou são indústria ou é varejo de atividade essencial. Alguns falaram que é sorte, eu não sei, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu espero que seja sorte. Ainda não sei, né? Eu estava até brincando hoje, que eu vi que eu recebi uma postagem, estava abrindo lá dentro, que não foi prorrogado. Então, a pessoa colocou lá o IPVA, no estado dele, provavelmente, não foi prorrogado, o imposto de renda, a contribuição social e os honorários contábeis também não foram prorrogados. Eu acho importante falar. É importante. Não tem nenhuma manifestação. Vou fazer uma observação para os clientes. Não foi prorrogado. Mas voltando aqui. A notícia e coloca um adendo, né, destacando, olha, a informação de cunho especial não foi prorrogado. Não foi prorrogado. É muito bom. Até porque estamos trabalhando em triplo. Mas, então, assim, quando a gente analisar as prorrogações, tanto de prazo de obrigação acessórias, quanto de tributo, pensar se ela realmente serve para a sua empresa, não ir no efeito manada. Por quê?
pode ser que não sirva. Eu estou dando exemplo do lucro real anual, que já vai vencer agora em maio o imposto de renda, então realmente o PIS, COFINS, o ICMS, seja lá qual tributo tenha sido prorrogado, vai ter que ser apurado na data normal. Mesmo que a obrigação acessória tenha sido prorrogada, eu recomendo que seja transmitida agora também. Agora, se a empresa é lucro real trimestral, ganha um tempinho aí, né, para se adequar, mas se já tiver como gerar, não deixe para gerar depois, porque se vocês observaram, eu estava mapeando todas as prorrogações, Kleber, e eu observei que quase tudo vai ser em julho. Então não vai caber, julho não vai caber dentro de julho. Exatamente esse é o Não ponto. adianta. Se deixar tudo para o último momento, são várias outras declarações que não estavam no escopo à época, né? E a competência a julho. Não competência, mas entrega a julho. Então é importante as pessoas já anteciparem, deixar na rotina, porque se deixar tudo no mesmo ambiente, no mesmo momento, vai sobrecarregar, certamente. O objetivo das prorrogações ela é nobre, porque, bem, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, eu vi que em São Paulo e vários outros estados, a atividade de contabilidade não foi considerada essencial, ou seja, a gente não pode atuar dentro do escritório, a gente tem que atuar em home office. E aí, é muito lindo quando... Só aproveitando, o nosso governador, o Dória, no sábado, pela manhã, teve já uma informação que teríamos como atividade essencial serviços de contabilidade e de advocacia. Mas horas depois, ele já se pronunciou dizendo, olha, me perdoe, isso talvez não foi nesses temas, mas logo depois ele revogou e já disse que... Não foi só o estado de São Paulo. Foram vários... Exato, eu acho que não faz sentido, porque nós teríamos que trabalhar ou liberar os funcionários e colocar eles em risco para que ele volte para casa e pode contaminar os seus parentes, né? Então, isso não é um caminho, sendo que o trabalho está funcionando. O trabalho está funcionando, Kleber, em escritórios que têm estrutura. Por exemplo, o meu escritório já funcionava em home office, não mudou nada na nossa vida. Nossa estrutura toda sempre foi em home office, porque todo mundo já trabalhava de casa e eu trabalhava no mundo pelo Brasil, né? Você me acompanha aí, cada lugar, onde eu estava trabalhando. Renata, dá uma mexidinha. Vou dar. Deu uma saidinha. Aí, boa. Mas isso não é uma realidade de todos os escritórios. Então, hoje eu estava conversando até com um contador, que tem um escritório bem grande aqui do estado, e ele falou, Renata, é muito difícil, porque nem todo mundo tem estrutura de internet, nem todo mundo tem uma mesa confortável em casa para trabalhar, e nem todo mundo tem um silêncio para trabalhar. Porque às vezes tem criança, né, pessoas que não estão com atividade normal, então o home office, tem gente que está levando numa boa, eu estou levando numa boa, eu e meu marido somos de home office, por exemplo, mas nem todo mundo consegue levar isso numa boa. Eu estava em reunião com a cliente essa semana, eu tive que parar a reunião, porque deu um barulho danado na casa dela, eu falei, você quer ir lá olhar o que é? Ela quer. Ela saiu correndo. E era o filho dela que tinha derramado o negócio na cozinha. Então, perdeu todo o sentido. A gente tem que ter um pouco de empatia, né? Porque isso não aconteceria se a gente estivesse no escritório. Então, eu falei, peraí. O que eu estava precisando do CAD dela era muito urgente. Mas nada é mais urgente do que ela atender o filho dela. Então, a gente parou a reunião. Ela foi atender o filho dela. E depois a gente retomou a reunião horas depois, quando ela conseguiu acalmar as coisas que tinham acontecido lá. Né? Então, assim... O home office funciona bem, mas nem para todo mundo, né? Essa é a grande verdade. Então, por isso que tinha ansiedade de ser liberada a atividade interna para essas pessoas que estão sem estrutura, entendeu? Pode ser. E tem sentido. Que é o que está acontecendo na prática. E tem sentido a prorrogação, as prorrogações têm sentido para atender esse público que está sem estrutura. Só que tem que lembrar que nem todo mundo vai ser beneficiado, vamos colocar sempre aspas, né? Por essas prorrogações, porque o lucro real não vai dar tempo de esperar nada. Tem gente falando aqui, adorou o trabalho de home office. Para falar a verdade, eu adoro gente, mas nem todo mundo se adapta a isso, nem todo mundo tem estrutura para isso, né? É o que todos estão comentando aqui a respeito, realmente. Eu acho que a base de dados, principalmente na questão do servidor, nós também tivemos esse desafio, né? Porque todas as nossas informações estão transitando numa rede que nós não temos confiança, né? Quando tudo está dentro do mesmo servidor,
acontecendo no mesmo ambiente, é um pouco mais seguro. O fato é que a gente também passou por esse momento e estamos adaptando também para verificar como que vai funcionar. Mas eu também concordo com você, dependendo da estrutura da empresa, das condições e até mesmo do ambiente que a pessoa vai trabalhar para que ela possa executar com maior destreza as suas atividades. Renata, o tempo passa muito rápido. Nosso Instagram é cravado, olha, nós temos aqui, eu acho que no máximo uns 5 minutos aqui para a gente dar nossas considerações finais e para que a gente, obviamente, não caia de repente aqui, né? E deixe as pessoas aqui sem nenhuma despedida honrosa. Não, então, pessoal, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar em outros canais que a gente tem. Espero que eu tenha contribuído aí para colocar um monte de dúvidas na cabeça de vocês, que era esse o objetivo. Trazem soluções. Então, a gente tem que aproveitar também esse momento de quarentena. Eu nunca fiz tanto curso na minha vida, então também estou estudando muito. Eu espero que todo mundo consiga passar por esse momento com saúde, né? Que eu acho que é o mais importante. Se a gente vencer esse momento agora com saúde, já estamos no ganho. E a questão de home office, de prorrogações, a gente tira de letra aí, se a gente tiver saúde nossa, de nossas pessoas, das pessoas que a gente ama. Tchau, tchau. Vou esperar o Kleber se despedir. Com certeza, eu faço das suas as minhas palavras. Agradeço a presença de todos vocês aqui que ficaram conosco durante esse bate-papo. Nós enfrentamos alguns temas aqui que talvez ao olho nu pouco se falavam. Acho que a Renata foi muito astuta em trazer esses detalhes, principalmente em ações que são mais tardias, que talvez no primeiro momento as pessoas estão preocupadas em tomar ações imediatas em relação justamente a ligar-se a questões pontuais. Mas é importante a gente sempre pensar um pouco à frente e fazer com que a gente possa, todos nós juntos, buscar alternativas diferenciadas. Olha lá, aqui nossos colegas aqui agradecendo a nossa participação. Inclusive a Gi está aqui dando aqui nossas contribuições. Muito legal, muito legal. E é isso, gente. Legal, essa live foi... vários queridos aqui que estão. Agradeço a presença de todos vocês e a gente vamos realizar outros eventos também nesse mesmo modelo, trocando as ideias sobre temas que estão indiretamente ligados também com o momento que nós estamos passando hoje. Então, Renata, muito obrigado pela presença. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Amanhã tem uma live sobre neurociências com um professor meu de mestrado da Argentina. Então, pessoal, entra no meu canal amanhã, nesse mesmo horário, que a gente vai falar sobre neurociências e o impacto na atividade empresarial. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.